Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, que brilhe sobre a sua família a luz do Espírito Santo. Já comece se apresentando, diga de onde você nos assiste. É uma alegria ter você conosco. Comente, curta, compartilhe se você nos assiste pelo YouTube. Você também pode nos assistir pelo canal 126 da TV e pelo canal 85 da Sky Livre. Você que nos acompanha sabe que iniciamos no último episódio uma sequência neste mês de novembro que aborda os preparativos para o grande evento da nossa igreja, o Trombetas e Festas 2024. Se você não assistiu, retorne à playlist do Grupo Organização e Método no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e assista as preciosas orientações que nos foram dadas pelo pastor Júlio, sua esposa Laís e os seus filhos Josué e Rosa. E quem estará conosco hoje, eu vou deixar para minha amiga apresentar. Professora Fernanda Becali, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Kézia. É uma alegria estarmos nesses preparativos, nessa organização para o Trombetas e Festas 2024. Mas antes de contar quem nos acompanha hoje, nós vamos vamos relembrar. O evento Trombetas e Festas será realizado no dia 1º de dezembro, domingo, às 11 horas da manhã, presencialmente no Manaim, e vai ser transmitido para todas as nossas igrejas do mundo pelos canais da Igreja Cristã Maranata. Então, agende esta data e participe conosco. E para nos ajudar nesta organização, nas nossas igrejas, hoje nós recebemos o pastor Jerônimo. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia. Paz do Paz do Senhor aos nossos irmãos. Muito obrigada pelo aceite de estar conosco para ajudar as nossas igrejas, as nossas famílias a nos organizarmos para este evento. Então, pastor Jerônimo Silva e sua esposa Viviane, que é professora da EBD, conhecidos, estão na igreja de Vila Velha 1. É uma alegria tê-los aqui no programa. Nós, no dia 2 de novembro, tivemos uma reunião no Manaim de Cariacica como preparo para o evento Trombetas e Festas. Naquela ocasião, o pastor Gedeu Tigueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata, leu um texto muito importante que se encontra em Atos 13:41. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Pastor, aqui nós estamos em preparação pela obra que o Espírito Santo tem a fazer neste evento. Toda a igreja está reunida em oração, em dedicação por este evento. O senhor poderia conversar um pouco sobre a obra que o Espírito Santo tem a fazer por meio deste anúncio, Trombetas e Festas? Bom, Fernanda, Kézia, aos nossos irmãos, nós precisamos dizer que Trombetas e Festas é mais do que um evento para a gente. A obra que o Senhor faz no nosso meio, a Igreja Cristã Maranata, nós temos um chamado, um anúncio, quer dizer, quer proclamar a respeito da volta do Senhor Jesus. Então, quando nós vemos este texto que a Kézia mencionou, que foi lido pelo pastor Gedeuti no dia 2, nós podemos dizer que nós estamos vivendo essa obra. Deus está realizando uma obra e o senhor, a senhora, está participando dela, faz parte dela. Se nos fosse contada como ela seria, talvez nós não... Mas será que Deus transforma? Jesus restaura? O Espírito Santo fala? Sim, fala. O Espírito Santo fala, Jesus transforma e as profecias estão se cumprindo. Hoje nós queremos dizer que trombetas e festas, na verdade, não é apenas um anúncio, é uma constatação das profecias que já se cumpriram no mundo e no meio da igreja. Trombetas e festas porque trombetas falam de anúncio, de sinais. Antigamente, alguns companheiros já falaram, todo o povo ele se aprumava, se ajeitava, se arrumava mediante o som das trombetas. Então, trombeta é um anúncio, é um sinal. Festas porque
o povo de Deus era um povo que vivia as festas que Deus havia estabelecido. E nós estamos vivendo uma grande festa, que é a festa da salvação, a festa do derramar do Espírito Santo. E em breve estaremos na maior festa de todas, que será o arrebatamento da igreja às bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus, né, pastor? É muito importante quando o senhor fala, porque nós estamos com uma igreja que está preparada e nós estamos nos organizando para esse evento. E às vezes a gente costuma, principalmente as irmãs, as senhoras, falarem assim, mas por que o evento vai ser 11 horas da manhã? Aqui no Brasil, para nós é um horário tão pertinho do almoço, mas vamos explicar para nós não termos dúvida. Por que o evento será realizado às 11 horas da manhã? Bom, o evento será realizado às 11 horas da manhã, tendo em vista o fuso horário de diversos países. O evento Trombetas e Festas ele vai alcançar uma média de 170 países, com mais de 60 idiomas. Então teremos a tradução simultânea. Alguns estarão ali traduzindo, intérpretes, outros receberão pela inteligência artificial. Então, 11 horas para que os irmãos do Brasil possam participar, os irmãos da Coreia possam participar, da Nova Zelândia, da Itália. Por isso 11 horas, porque é o melhor horário para que nós consigamos alcançar todo mundo. Glória a Deus. Então, você que nos assiste, não temos mais essa dúvida, né, Kézia? 11 horas da manhã, porque é transmitido para todo mundo. Enquanto nós vamos estar aqui de manhã, nós vamos ter irmãos às 23 horas participando também deste evento. Então, será uma grande bênção para nós. Já vamos deixar o almoço preparado, tudo organizado para participar dessa grande festa. Fazer no sábado, no dia anterior, mais cedo, né? E as irmãs sabem se organizar lindamente sobre isso. 170 países. Não é uma organização simples para ser feita, considerando que nós temos uma parte grandiosa dos membros aqui no nosso país, mas é muito bom poder participar de uma forma síncrona, no mesmo tempo de onde nós estivermos. Então este é um momento que nós estamos garantindo que toda a igreja possa celebrar juntos este momento do Trombetas e Festas, domingo, dia 1º de dezembro, às 11 horas. Muito bom, pastor. É bom lembrar também que no evento de Cariacica, nós também tivemos uma conversa ali, uma orientação do que o pastor Luiz Eugênio nos traz, né, que é o nosso secretário da igreja, a respeito das semanas de preparação, que geralmente é assim que nós fazemos mês a mês na nossa igreja. Então, a primeira semana, a segunda semana, cada semana temos um foco, uma organização. Então, na primeira semana do mês de novembro, qual foi a organização que a igreja fez? Foram as madrugadas. Na segunda semana, qual tem sido a organização? O jejum. Na terceira semana, o que toda a igreja se reúne para fazer? O culto ao meio-dia. E nós, na quarta semana, saímos ao anúncio, aos convites, à organização das cantatas, das serenatas. Então, esse tem sido o preparo da igreja mês a mês. E aí nós queríamos conversar um pouco com o pastor, porque alguns irmãos, né, especialmente depois que nós voltamos da pandemia, muitos anúncios da nossa igreja às vezes são feitos pelo WhatsApp e em alguns momentos não são feitos no púlpito, e alguns irmãos mais jovens até se perdem em relação a essa organização semanal, né, com uma dispensação diferente do tipo de busca. Gostaríamos de ouvir um pouco, pastor, qual o objetivo dessa busca? Você pode aqui trazer uma explicação para os nossos irmãos? Claro. Bom, tudo na obra do Espírito é feito com oração. Isso não é da Igreja Cristã Maranata, mas isso faz parte da Igreja Fiel, daqueles que buscam ao Senhor. Quando nós vamos ver em Atos 13, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, você vai ver ali, a igreja jejuou para saber quem enviaria. E o texto diz assim, jejuando, falou-lhes o Espírito Santo. Separai a Barnabé e a Saulo. E eles continuaram orando. Aí o versículo seguinte diz assim,
e orando e jejuando, despediram os irmãos na viagem. Por quê? Porque a vida do servo é orar, é buscar. E esses recursos da graça que o Senhor nos dá, como a madrugada, a oração, que nós podemos buscar ao Senhor o jejum, são muito importantes. Por quê? Porque são ferramentas, são recursos para que Deus possa se mover em nosso favor. Então, essa forma organizada das semanas, que na verdade é uma forma da igreja estar buscando, se santificando, pagando um preço ao Senhor, é uma forma da igreja estar já vivendo a orientação de Deus para este mês. Uma observação que nós queremos fazer: para nós, trombetas e festas não vai começar no dia 1º de dezembro. Para nós, trombetas e festas começou lá na nossa reunião, no dia 2 de novembro, no sábado. Dia 1º de dezembro é o evento, mas será o momento da mensagem, do louvor. Nós já começamos trombetas e festas, porque a igreja já está evangelizando, a igreja já está orando, a igreja já está madrugando, a igreja já está jejuando. Então, nós já temos essa festa em nosso meio. Então, ao nosso irmão que é recente e que ainda precisa saber, neste mês em que nós estamos jejuando, que estamos madrugando, jejuando, cultos ao meio-dia, convites, seja fiel a essa orientação, seja fiel a essa busca, e Deus vai operar uma bênção, não só no evento, mas também na sua vida. Porque quanto mais nos dedicamos ao Senhor, mais nós somos abençoados. Glória a Deus. É isso mesmo. Nós viemos de um mês da dedicação e agora estamos nos preparando para viver uma outra bênção. Lá na minha igreja, nosso pastor Carmo, pastor muito querido, ele costuma dizer assim para nós: quando o culto começa? Quando o outro termina. Então o culto já começa quando o outro termina. Então nós já estamos nos preparando para o Trombetas e Festas desde o ano passado, a outra edição finalizou, não é verdade? Isso mesmo. Nós estamos, pastor, encerrando essa semana da consagração, que é uma busca individual nossa, né? E nós vamos iniciar a semana do culto ao meio-dia. A maioria dos irmãos, no momento do culto ao meio-dia, eles não estão próximos às suas igrejas do bairro em que eles reúnem. As demais igrejas vão estar todas abertas, ele pode participar nas outras igrejas. Sim, esse período da oração ao meio-dia, o clamor ao meio-dia, o irmão pode participar onde é mais perto da sua casa, do seu local de trabalho. Ah, pastor, eu não consigo sair do trabalho. Você vai ter a Rádio Manaim, vai ter o YouTube, você vai poder participar ao meio-dia, será transmitido ao vivo, você vai poder participar ali, às vezes no fone de ouvido, participando no seu local de trabalho, às vezes até dentro do ônibus, está indo de um local para o outro. Ou seja, nós temos diversos locais para que nós possamos levantar a nossa voz em clamor ao Senhor. E Ele nos ouvirá. Então, o irmão não precisa necessariamente participar na igreja em que congrega, mas sim aonde estiver mais próximo daquele momento. Glória a Deus. O Senhor nos deu essa grande bênção da Rádio Manaim, né? Todos os canais de transmissão, e onde nós estivermos, nós podemos participar do culto ao meio-dia. Então, esse é um chamado que o pastor Jerônimo está fazendo para nós, nos alertando que está ainda no serviço, não deu o seu horário para sair, horário de almoço para ir ao culto, ligue na rádio e você vai participar. O importante é o nosso coração estar no altar do Senhor. Muito bom. E aí, pastor Jerônimo, semana passada, comigo e com Kézia, teve o pastor Júlio. Sim. Ele, sua esposa Laís, as crianças. O pastor Júlio nos ajudou nas nossas igrejas a nós pensarmos na organização com o grupo de louvor, né? Aquela mensagem para os grupos participarem, a igreja participar do louvor, não estar apenas assistindo. E como que a gente pode pensar nas nossas igrejas, no Brasil, no exterior, a organização com os jovens, que também são um grupo muito potente de evangelização que nós temos? É muito importante, Fernanda, até se eu puder fazer um pequeno recorte, organização faz parte da obra, faz parte daquilo que o Senhor quer fazer. Quem era muito organizado era o próprio Senhor Jesus. Na multiplicação dos pães e dos peixes,
ele deu uma ordem aos discípulos: separai a multidão em ranchos de 50 e 100. Ou seja, eles dividiram aquela grande multidão em 50 e 100 para que todos pudessem ser atendidos. Porque imagine, Jesus multiplicaria pão, peixe e ficaria todo mundo vindo em cima. Não, separa a multidão, mostrando governo e organização. Então, os jovens, eles precisam estar organizados. E cabendo a nós, pastores, aos responsáveis, darmos aos jovens instrumentos para que eles possam trabalhar. A palavra de Deus diz que a força do jovem é a sua coroa, né? A força do jovem. A do ancião são os seus cabelos brancos. Ou seja, nós devemos usar essa força do jovem, esse ânimo do jovem para evangelizar. E temos diversas ações. Os jovens podem ser organizados em cantatas, os jovens podem ser organizados em visitas às casas, aos lares, aos lados, ali próximos às igrejas. Os jovens podem ser organizados para que eles possam ir ao centro da cidade num sábado pela manhã e possam ali fazer os convites. Os jovens podem ser organizados para para que eles possam fazer o trabalho nas suas escolas, nas suas faculdades. Ou seja, nós temos um trabalho grande a ser feito e nós temos um grupo que tem um grande potencial, que são os jovens. E o importante é que eles gostam. Nós que estamos trabalhando com jovens há algum tempo, o jovem ele quer trabalhar ao Senhor. E no nosso meio nós temos uma grande bênção, que o jovem ele não é problema. Em muitos lugares o jovem é um problema, então você tem que mudar tudo para que a igreja se adapte ao jovem. Não, o jovem que é cheio do Espírito Santo, ele vive aquilo que Deus está operando na igreja. Então o jovem quer evangelizar. Até me dirigir ao jovem, aqui a você jovem, aproveite o Trombetas e Festas para você se dedicar ao Senhor. Você não precisa, às vezes, nem que o seu pastor te oriente ou que o diácono te oriente. Você pode, o seu vizinho, talvez o vizinho de cima no apartamento, o vizinho de baixo, você pode bater a porta da casa dele e convidá-lo. Você pode fazer isso no seu prédio todo, seus vizinhos de lado, aquela pessoa que trabalha contigo. É importante, lógico, o amparo da igreja, essa motivação dos pastores, essa destinação, mas você não precisa. Você pode fazer a diferença onde você está. Então, o trabalho com os jovens é muito importante, porque o jovem ele pode canalizar essa força que ele tem, esse ânimo, esse ímpeto para o Senhor. Então, se eu pudesse deixar aqui um conselho aos pastores, é que fizéssemos um trabalho com os jovens. Aqui na nossa área, os jovens vão fazer um trabalho específico de ir a um parque que tem aqui em Vila Velha, onde as famílias passam um dia ali. Os jovens vão ter a incumbência de evangelizar ali. E se cada igreja pudesse ter um trabalho com os jovens, nós cremos que fará toda a diferença. Muito bem. Nas igrejas, nas escolas, nos parques, aonde existe essa possibilidade, né, de organização, o pastor tem dito aqui: jovens, sois fortes, já venceram o mal, então são inteligentes, talentosos, fortes, atentos ao cenário atual, com talentos que nós não sabemos muito bem como operar, mas os jovens já sabem, especialmente nesse tempo de divulgação pelas redes sociais. Nós recebemos, não é, Fernanda, uma mensagem de um irmão, de um jovem, Guilherme, ele é de Minas Gerais. Ele compartilhou conosco que no evento anterior do Trombetas e Festas, houve uma palavra dada pelo pastor Marcelo Ferreira em que ele mencionava que era tempo de lançar a rede e que os jovens poderiam usar as redes sociais. Acho que teve um tempo que nós ficamos um pouco receosos, não foi? De usar as redes sociais. Depois nós todos fomos nos acostumando, nos apropriando um pouco mais e entendendo que esse também era um espaço de nos posicionar como servos do Senhor e de lançar a rede. Essa foi a palavra que o pastor Marcelo deu e ele chegou essa palavra no seu coração. Ele criou um perfil chamado ICM Ainda Há Tempo
É um perfil que hoje já tem mais de 13 mil seguidores, mais de 150 mil pessoas alcançadas. E esse é um perfil que ele trabalha com a divulgação dos conteúdos da nossa igreja. Então, uma palavra chegou ao seu coração e ele entendeu. Assim como outros jovens às vezes podem entender que eu não tenho aquela disponibilidade como evangelista, não sou tão evangelista quanto eu gostaria de ser, mas eu posso fazer isso por meio das redes sociais, eu posso falar com quem está próximo, como o pastor Jerônimo orientou, dos meus vizinhos, das pessoas do meu convívio que são mais próximos. Então, há diferentes formas que os nossos jovens podem ser usados para evangelizar. E aqui, com este episódio, nós queremos incentivar você, jovem, e também não só os nossos jovens, né, pastor, mas toda a nossa igreja. Nós também queremos aproveitar, pastor, para perguntar a respeito dessa organização, como está sendo o trabalho de preparação que as nossas igrejas estão vivendo para este evento tão esperado por todos nós, o Trombetas e Festas. Bom, eu até assisti um pouco o programa do pastor Júlio com a Laís, e um trabalho que tem sido feito por muitas igrejas é a oração nominal. Como nós temos os nossos visitantes e já estamos relacionando os nomes, em algumas igrejas, a igreja, no final do culto, alguns grupos sobem para os anexos e começam a orar citando aqueles nomes. Porque faz diferença. Você não está enviando um convite, você está enviando um convite coberto com oração. Porque a oração faz o que nós não podemos fazer. Porque aí o Senhor vai operar. Então, às vezes, até vi também o que Fernanda disse ao Josué, às vezes a pessoa naquele dia ela pode talvez não ir, mas com a oração, aquele empecilho às vezes ele vai ser retirado ou aquela semente vai ficar. Então, o nosso convite ele tem que ter oração. Porque tudo na obra tem que ter oração. A oração, ela é muito importante. Então, cada irmão nós convidamos a orar. Às vezes, se na igreja não está tendo essa oração após, o irmão pode orar em casa. Pelos seus convidados, pelo convidado do filho, pelos convidados da igreja. A oração faz diferença. Em algumas outras igrejas, nós teremos, por exemplo, aqui em Vila Velha, há em Vila Velha, no centro de Vila Velha, uma rádio chamada Rádio Poste. Que essa rádio ela fica ali no centro, ela passando os postes, tem algumas caixas de som, e algumas igrejas vão colocar o anúncio nessas rádios. Também igrejas vão colocar carros de som, bicicletas, para que eles possam passar nas ruas anunciando. É muito importante a questão visual. Então, termos adesivos, faixas em frente às igrejas. Por quê? Porque a pessoa começa a chamar a atenção. Ela passa, ela vê aquele azul, trombetas e festas. Ela passa mais à frente e vem outra, trombetas e festas. Ela começa, o que é isso? Então, isso é muito importante, porque o ser humano é muito visual, né? Então, ter essas faixas também é muito importante. Um outro trabalho, algumas igrejas estão fazendo um trabalho de visitas, batendo na porta ali ao lado da igreja, de quem mora perto, fazendo esses convites. Também as cantatas, elas são muito importantes. Porque a cantata você vai usar o louvor, e o louvor liberta, o louvor acalma, o louvor cura, e você vai fazer o convite. Um detalhe importante é que o nosso convidado ele vai dar importância para o convite que nós damos. Se nós convidamos de forma genérica, se ele nos responder, vai nos responder de forma genérica. Mas se você mostra para ele que aquele convite tem valor, por exemplo, você colocou como uma meta 5 pessoas. Você entra em contato com a pessoa e diz, meu amigo, eu escolhi 5 pessoas para convidar. E uma dessas 5 é você. Eu gostaria muito que você participasse do evento conosco. Vai começar domingo às 11 horas na nossa igreja. Posso contar contigo? Aquele diferente, convite, né, para aquela pessoa vai ser diferente. Porque ela está vendo que é um compromisso e que realmente ela é importante para você. E que nós vamos convidar aquelas pessoas que são importantes, que nós amamos, que nós queremos que estejam conosco. E também aqueles que nós encontramos no dia a dia, às vezes aquela pessoa da padaria, da farmácia. Então nós precisamos dar valor a esses convites. Então, por quê?
Porque a palavra bendita, a palavra bem dada a alguém, ela acha lugar no coração. E aí quando tem oração, tem jejum, tem uma igreja clamando, tem o Espírito Santo operando, tudo isso vai ser potencializado. Muito bom. Todo o material que a igreja produz, os cartões, os panfletos, os banners, né? Todos eles têm o seu lugar, mas ele não pode vir sozinho, né? Para além do trabalho institucional, é preciso ter um convite personalizado. Então tem a oração, que ali reúne toda a igreja, mas também tem essa atenção diferenciada, personalizada. Todo mundo gosta de ser acolhido, bem recebido, estão se importando de fato comigo. Eu vou lá. Não é assim que os nossos convidados vão dizer, eu vou lá. E vão receber uma bênção e nós estamos orando para eles irem e permanecerem conosco, né? Amém. Bom, Kézia, então essa é uma dica preciosa que o pastor Jerônimo nos concedeu, né? Fazermos o convite direcionado, escrevermos o nome daquela pessoa, para que ela de fato compreenda, né, que é preciosa para nós desejamos algo muito bom para ela. Pastor, nós precisamos ir finalizando. Agradecemos muitíssimo da sua disponibilidade de estar conosco, de ajudar os nossos irmãos na igreja a pensarem nas possibilidades, né, de organização para esse grande dia. Obrigada, Amém. Pastor. Tem alguma palavra que o senhor queira deixar? Nós agradecemos estar aqui com as irmãs. Estamos em oração pelo trabalho, que tem sido uma bênção, Amém. Tem feito diferença nas nossas famílias. Que Deus vos abençoe. Paz do Senhor. Obrigada, pastor. Paz do Senhor aos nossos irmãos também que estão em casa. Amém. Paz do Senhor. Então, nós estamos entrando na 3ª semana. Se ainda há timidez, se ainda há vergonha, o Espírito Santo te chama agora para retirar toda essa timidez, toda essa vergonha e ide, proclamai a volta do Senhor Jesus. Você vai usar os diferentes instrumentos que nós temos nas mãos. Contamos a experiência hoje de um jovem que usou a rede social, que já teve devolutivo de pessoas que voltaram para a igreja, que estavam afastadas através desse trabalho. Mas nós temos as serenatas, as cantatas, os convites nas casas. Temos muito a trabalhar. E nós desejamos que esse trabalho seja glorioso para colhermos os frutos no dia 1º de dezembro, às 11 horas da manhã. Que o Senhor permaneça nos abençoando grandemente nesta organização. A paz do Senhor Jesus.